Amém. Paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 8. O texto vai se encontrar do versículo 1 até o versículo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 8, do 1 ao 4, a palavra de Deus diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a sua oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Senhor Deus e Pai, te adoramos, Senhor, na sua casa, e que em nome de Jesus, Deus, neste lugar o Senhor venha falar conosco, Pai. Ilumina as nossas mentes, nossos corações agora, Deus. Que seja o Santo Espírito do Senhor nos guiar e que possamos te ouvir somente. Seja somente a sua voz. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meus amados, aqui nós temos uma pequena resenha, um conto aqui, uma história que aconteceu com Jesus e um enfermo. Como a gente sabe, a multidão que seguia Jesus seguia por causa de dois grandes motivos: enfermidade e comida. Então, quem não seguia Jesus por fome, seguia por cura, porque sempre precisavam de Jesus. O que olhavam para Cristo, Ele era o curandeiro, Ele era o provedor do pão. Então, meus amados, esse aqui é um exemplo de um homem que tinha fé para ser curado, porque não bastava apenas seguir Jesus e pedir para Ele curar, tinha que crer que Ele curaria. Aqui nesse texto você vê que esse homem tinha fé. Ele fala: se quiseres, pode purificar. Ele sabia que se ele quisesse, ele poderia fazer aquilo, porque ele já tinha visto muitos milagres. Ele com certeza era mais um da multidão que estava procurando uma oportunidade para ver com Cristo se ele podia olhar para a doença dele. Bom, vamos lá do versículo 1. Primeira coisa aqui que é importante a gente notar é onde Jesus estava. Jesus, ele estava no monte. Que monte? O monte das bem-aventuranças. Aqui você vê no versículo 1 dizendo: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Ele estava lá no monte, dando aquele sermão do monte, muito conhecido da Bíblia, do capítulo 5 até aqui, até o versículo final do versículo 7. Ele dá aquele sermão enorme, falando das bem-aventuranças e tudo mais, as recomendações de Cristo. E depois que ele desceu, a multidão já estava atrás dele novamente. E no meio da multidão sai um homem. Ele fala: eis que um leproso, tendo se aproximado. Lá em Lucas 5,12 a gente vê essa mesma história. Quer ver? Vamos abrir lá para a gente ver. Lucas 5,12 diz: E aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se o rosto em terra, suplicou: Senhor, se quiseres, pode purificar. É a mesma história, é o mesmo ocorrido aqui, que você pode encontrar em Lucas 12, 5, do 12 até o 16. Então esse homem encontrou com Jesus e já se lançou em terra, adorou, Adoração aqui, realmente, literalmente, ele se prostrou, ele se jogou ao chão, em humildade e humilhação, porque a situação dele era uma coisa incurável. O estado de lepra em Israel, que a pessoa enfrenta, é uma coisa tão terrível que ela tem que ser isolada. É uma doença que gera nojo nas pessoas, gera uma admiração muito grande, porque aquela doença geralmente se apegava em pessoas que estavam em pecado.
Nós vamos ver um caso já do que aconteceu também, referente a isso. Mas lá em Levíticos 13, do 1 ao 3, vamos abrir lá. Eu vou ler só os 3 primeiros versículos, porque o capítulo todo trata da doença da lepra. Então, a lepra, ela é uma das 7 doenças de pele mencionada em Levíticos 13. Ela é diferente da hanseníase dos dias de hoje, que nós conhecemos. É diferente disso. Então eu vou ler os 3 primeiros versículos aqui. Diz assim, Levíticos 13, do 1 ao 3. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, sacerdote, ou a um de seus filhos, sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele e o pelo na praga que se tornou branco, e a praga aparecer mais profundo do que a pele na sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Agora, o que acontecia com essa pessoa que era considerada imundo? Eu fechei aqui, não era para ter fechado. Vamos continuar lá em Levíticos mesmo. Só que agora o capítulo 14. Capítulo 14, do 1 ao 18. Olha, disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e esse sairá fora do arraial e o examinará. Então ele tinha que ser levado para fora do arraial. Ele tinha que ficar isolado das pessoas. Então ia ele com o sacerdote para fora do arraial e ia examinar ele lá fora. Se a praga da lepra e o leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro e estofo, carmesim e isopo. Olha só, aqui no versículo 3 ele fala, em Mateus: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ficou limpo da sua lepra. O que Jesus fez e o que os sacerdotes faziam? Então, o segundo que nós vemos aqui em Levíticos, levava para fora do arraial e observava. Ele não mandou o sacerdote curar a lepra do leproso. Ele não fala assim, manda o leproso ir ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos, e ele rogará a mim, fará um sacrifício para que seja curada da lepra. Ele não fala isso. Ele fala que ele tem que ser levado para fora do arraial. Ele vai ser examinado. Se a lepra tiver sido curada, então vai oferecer uma oferta de agradecimento pela cura da lepra. Então não era para pedir para ser curado. Muito diferente do que estava acontecendo aqui. Agora você imagina a fé que tinha esse homem, sabendo que isso no passado não era a doença que se curava. Ela tinha que ser curada sozinha praticamente, porque o sacerdote não ia curar sua lepra. O sacerdote não operava cura nenhuma. Então nós vamos continuar aqui. No versículo 5 lá de Levítico 14: mandará também o sacerdote que molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo de carmesim, e o isopo, e os molhará no sangue da ave que for imolada sobre as águas correntes. Olha que coisa complicada. Versículo 7: e sobre aquele que há de ser purificado da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo, e soltará a ave viva para o campo aberto. Versículo 8: aquele que tem que se purificar lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ainda dormia fora da tenda por 7 dias. Ele não ficava em casa, ele ficava dentro do arraial, mas não na casa dele.
E ao 7º dia rapará todo o seu cabelo, a sua cabeça e a barba, as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia tomará, ainda não acabou o sacrifício, 2 cordeiros sem defeito, 1 cordeira sem defeito, um ano e 3 dízimas de um efa de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite, e separadamente um cestário de azeite. E ao sacerdote que fará a purificação apresentará o homem que houver de se purificar dessas coisas diante do Senhor à porta da tenda da congregação. Eu não vou nem terminar de ler aqui, porque até o versículo 18 tudo ainda são animais que vão sendo oferecidos para poder ser totalmente curado dessa lepra. Com certeza, se não fizesse todo esse ritual aqui, voltava a lepra na pessoa, porque isso aqui era uma ordem de Deus. Você viu a complicação que era, e muita gente ainda vem com a cara de pau de falar que quer viver pela lei, que tem que cumprir mandamento. É porque a pessoa não lê a Bíblia. Quando Jesus veio mudar muita coisa aqui, Ele veio cumprir as Escrituras, Ele veio trazer um evangelho simples, para a gente se preocupar com o quê? Com a sua salvação, com a sua vida espiritual, com pregar a palavra de Deus. E muita gente quer ficar vivendo nessas coisinhas do passado, porque não tem ideia de como é isso aqui. Você viu que complicação que é uma pessoa que estava numa doença dessa? Eu não terminei de ler tudo aqui. Isso aqui não era para ser curado, era só em agradecimento, era só para cumprir o ritual. Era complicado, era difícil antes de Cristo. E outra, povo que nem nós, gentios, nem isso tinha. Então Cristo veio trazer uma coisa maravilhosa. Aquele homem viu em Jesus uma coisa que ele não via nos sacerdotes no passado. Ele não via em nenhum dos fariseus, ele não via em nenhum dos escribas aquilo que ele via em Cristo, porque ele via Jesus curando, enquanto aquelas pessoas estavam preocupadas com a hipocrisia de ser por fora o que não eram por dentro, de mostrar para as pessoas que eram muito sábios, muito cultos, decoravam a Torá e tudo mais, mas não viviam nada daquilo que falavam, e nem curava ninguém. O que eles faziam com a pessoa? Bota para fora do arraial, bota para fora da cidade, está em lepra, está em pecado. Hipocrisia. Então, versículo 4 de Mateus 8, voltando ao assunto. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Então, você imagina a situação. Um homem leproso, Jesus fala para ele: ó, não sai espalhando assunto não, vai direto onde você precisa ir. Ele chega diante do sacerdote. Você acha que o sacerdote estava acostumado a ver leproso sendo curado? De jeito nenhum. Vamos voltar lá em Números 12, do 10 ao 15. Números 12, do 10 ao 15, diz assim: a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai meu Senhor, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre da sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se o seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Então Miriam ficou detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Meus irmãos, aqui nós vemos uma cena de Miriam e Arão querendo fazer um serviço que não era deles. Eles falavam assim: Moisés, é só você que fala com Deus, nós também não somos sacerdotes, que não sei o que, e é isso, aquilo. E aí houve uma revolta muito grande de Deus. Deus falava com ele
para que não houvesse mistério com o povo nenhum, para que ele falasse com o povo claramente. O povo não suportaria ouvir a voz de Deus. Moisés tinha uma intimidade enorme com Deus, só ele tinha esse prazer de falar diretamente com Deus, e eles queriam usurpar aquilo que não era deles. E então acendeu-se a ira pela arrogância dos seus irmãos, e no mesmo instante a nuvem era aquela que cobria o sol, para poder proteger eles do sol durante o dia, e vinha uma coluna de fogo à noite para esquentar eles à noite. Isso no deserto o tempo todo. Então afastou-se essa nuvem e ela ficou branca. A doença pegou nela na hora. Ela ficou inteirinha branca, que nem a neve, fala aqui. Eles nem conheciam a neve, ficou branca igual a neve. E aí o Arão, já apavorado, roga a ele, porque falou assim: se pegou nela, o próximo aqui sou eu, né? Então ele já ficou apavorado, já pediu a Moisés. Moisés, com muito dó, porque era manso, né? Rogou a Deus, e Deus falou assim: Moisés, se o pai dela tivesse cuspido, essa expressão cuspir no rosto é dar uma repreensão, é humilhar, é castigar uma pessoa, né? Cuspir é um sinal de desonra. Então se tivesse cuspido no rosto, ela não ficaria envergonhada por 7 dias? Ficaria lá no cantinho da humilhação por 7 dias? Então vai acontecer o mesmo com ela, fora do arraial, 7 dias. Se o povo quisesse partir, podia partir, mas o povo ficou. O povo ficou esperando ela ser curada. Essa aqui foi a única cura de lepra no passado que o sacerdote conhecia. Nenhum israelita foi curado fora Miriam. Naamã sírio não era israelita. Do povo de Israel, nenhum israelita foi curado de lepra. Aquele homem chegou diante do sacerdote, o sacerdote ficou assustado, porque ele sabia que aquele homem era leproso. Agora vai lá, manda o sacerdote fazer porque ainda fazer oferta, vai fazer as ofertas da lepra. Olha que milagre que ele operou. Até o sacerdote começou a crer em Cristo. Que coisa maravilhosa. Esse aqui é o nosso Deus, meus amados. Ele é o Deus que não fala muito e faz muito. Porque o sacerdote, ele tinha mania de falar muito, ele tinha mania de querer se engrandecer, e Jesus só falava aquilo que eles precisavam ouvir. Tudo que Jesus falou era tudo que eles precisavam ouvir, e é tudo que nós precisamos para hoje. Porque diferente do sacerdote, que tinha que fazer um ritual gigante só para agradecimento de uma possível cura que houvesse, né? Se a pessoa fosse curada da lepra, talvez em remissão do pecado, ou se Deus aprovasse em curar, Jesus, ele era diferente daquilo. Ele não tinha que fazer ritual nenhum. Ele chegava, curava e dava salvação para aqueles que criam. Então é esse Cristo a quem nós servimos. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe a todos nessa noite.